Olá, meu nome é Ivan Parente, eu sou ator, cantor, dublador e também diretor. Trabalho com arte há mais de 25 anos e amo muito o que eu faço. E hoje eu vim aqui para dividir um pouco dessa minha experiência com você. E aí, bora lá? Eu sempre prestei muita atenção nos meus colegas de profissão e também me observei muito. Eu olho com muita atenção para as coisas que eu gosto de fazer e também para as coisas que eu não gosto de fazer. Eu assisto os meus colegas das coxias nos palcos, vivendo suas personagens e também vivendo as suas personalidades. Isso fez com que eu enriquecesse o modo de ver a vida que as pessoas levam e também trouxe novas experiências para mim. Então, muita coisa que eu aprendi no teatro e na vida foi observando. Observando o meu colega, me observando. Entender como eu acordo de manhã, se eu acordo triste, se eu acordo bravo, se eu acordo feliz, como é que a minha melhor amiga toma café da manhã, como é que a minha mãe levanta da cadeira, como é que as pessoas andam na rua, como é que as pessoas se tratam, como é que as pessoas me tratam e como eu me sinto ou reajo a esse tratamento. E todas essas informações vão ser muito importantes para quando eu começar a criar uma personagem. Eu digo isso por quê? Porque eu sempre parto de mim mesmo para a construção de uma personagem. Claro, a primeira coisa que eu faço é analisar o texto, ler o texto, quem é essa personagem, qual a história dessa personagem, qual a relevância dessa personagem na narrativa que vai ser contada, qual a relação dessa personagem com as outras personagens. Essa análise é super importante para ter uma base, para começar a visualizar onde ela está inserida na história e aí começar a moldar todas as características que essa personagem pode vir a ter. Sabendo disso, eu começo a entender as características que essa personagem tem de parecida comigo, principalmente fisicamente. Gestos, olhares, o andar. Essa coisa mais física é algo que eu uso muito nas construções e que me ajuda a conseguir uma credibilidade no palco. Por exemplo, o homem da poltrona do espetáculo A Madrinha Embriagada. Eu odeio teatro. The Drowsy Chaperone, dirigida por Miguel Falabella em 2013, lá no Teatro Popular do SESI, em São Paulo. Era uma personagem que, a princípio, não tinha nada a ver comigo. Sozinha, deprimida, tomava remédio para controlar o humor. A mãe tinha morrido muito cedo, talvez não tenha conhecido nem o pai. Vivia no mundinho dele, gostava de ficar dentro de casa. Não gostava de ter contato com as pessoas. E eu sou completamente diferente. Eu sou uma pessoa que gosta de sair, de ir a festas. Eu não consigo me enxergar como uma pessoa deprimida. Eu gosto de estar com pessoas. Então, eu olhei para essa personagem e pensei, como é que eu vou conectar essa personagem comigo? Como é que eu vou contar a história de uma pessoa que não se parece nada comigo? E essa é a pergunta que nós, atores, mais fazemos durante a construção de uma personagem. E essa é a maravilha da arte, da atuação. Viver vidas que não são nossas. Aprender através desse novo olhar e dessa nova vida. Então, eu iniciei uma busca corporal dessa personagem, de uma característica que já estava no nome dela. O Homem da Poltrona. Ou seja, uma personagem que estava presa, sentada num sofá. Um plexo fechado, uma timidez que o levava a quase não conseguir olhar no olho da plateia. Até que eu tive um estalo. Eu entendi que essa timidez dele poderia ser quebrada através da relação que eu tinha com a música.
que era muito parecida com a minha. Eu cheguei a ser tímido na adolescência. Não obviamente nesse grau de timidez, mas eu me lembro que quando eu começava a falar de música, dos meus discos, eu me soltava, falava pelos cotovelos. Então, o Ivan Parente, adolescente, fazia coleção de LPs, long plays. Eu sabia quem havia tocado no disco, a história das músicas, por que tinham sido escritas ou por que tinham sido colocadas naquela ordem, enfim. Eu amava. Porque depois de saber dessas informações, tudo fazia mais sentido quando eu ouvia o disco inteiro. Eu amava olhar o encarte, decorar as letras. Eu tratava meus discos como se eles fossem um tesouro. De 6 em 6 meses eu limpava um por um, todos tinham plástico para proteger. Enfim, eu gostava de deixar tudo bonitinho. Eu era muito organizado com isso. Nesse sentido, eu era muito parecido com a personagem. Logo de cara, a plateia tinha essa experiência do encontro do Ivan Parente com o Homem da Poltrona. Eu consegui enxergar os dois conectados. Via um pedaço de mim sendo contado ali também. Daí eu fui adicionando gestos, manias que já estavam apontadas ali no texto, como ele ser uma pessoa metódica, ritualística. Mas eu acho que a coisa mais rica no texto era a proximidade que ele tinha com os intérpretes das canções desse disco. Era como se essas personagens fossem da família dele. As personalidades dos atores se misturavam meio com as das personagens que eles interpretavam. Nós víamos a relação e as críticas que o Homem da Poltrona tinha com essa família. E era possível traçar um parâmetro da vida que ele teve e da vida que ele levava. Bom, vejam o que eu encontrei. Este é um LP. Um long play. Dupla! Com a trilha completa de uma das minhas comédias musicais favoritas. A Madrinha Embriagada, do original The Drowsy Chaperone. O musical de Cable Stein, adaptada por João Canarinho, que estreou em São Paulo em 1928, no Teatro São Pedro, ali na Barra Funda. Essa gravação aqui é a original. Com Beatriz Almaben no papel da madrinha. Bom, esse disco era da minha avó, que passou para minha mãe, que volta e meia escutava alguma música, sabe? Ela também adorava esse musical. Então escutou que eu aprendi de cor. A Madrinha Embriagada era interpretada por Beatriz Almaben, que com certeza era muito parecida com a mãe dele. E ele também tinha um crush assumido pelo ator que interpretava o noivo, Roberto Marcos, que também não revelava nada sobre sua sexualidade. Com certeza, esse disco, essas personagens, eram a única forma dele socializar com o mundo. O mundo dele era esse disco e essas personagens. Então, quando a plateia dizia que queria ouvir o disco com ele, era como se ele tivesse um... Vocês gostariam que eu colocasse o disco pra vocês? Sim! Sim! Eles querem ouvir um pouquinho da trilha, viu? Que bom! Escutem a estática. Eu amo esse som. Pra mim, é como se fosse a máquina do tempo começando a se aquecer. Um flash novo de vida. Mais um dia para viver e reviver. Essa personagem é muito rica e cheia de camadas. Uma das personagens mais difíceis que eu tive na minha carreira. Eu devo essa oportunidade ao magnífico diretor Miguel Falabella, que conseguiu enxergar
o meu potencial me aconselhou em quase todos os ensaios a olhar esse texto como se fosse um pedaço da minha vida, como se eu tivesse vivido cada letra que estava escrita nas quase 70 páginas do texto, das quais eu tive que decorar pelo menos 40 delas, mas que essas palavras saíssem sempre como se fossem a primeira vez, com frescor, como se tivesse um prazer em contar pela milésima vez a mesma história e poder melhorar a cada vez que era repetida. Como teatro, né? E a plateia embarcava, eu embarcava, enfim, foi um dos momentos mais lindos e estranhamente difíceis da minha carreira. Deixou marcas, aprendizados únicos. Foi lindo. Outra personagem que me deu muita alegria e muito trabalho para construir foi o papel título do espetáculo Pinóquio, dirigido por Billy Bond em 2007. Uma personagem feita de madeira que ganha de presente a vida para fazer companhia e ajudar um velho marceneiro, que ele começa a chamar de papai. No meu caso, papaizinho! Uma personagem que, mesmo que queira muito, não consegue manter a sua palavra. Ele não consegue ser um bom menino. Ou porque o mundo está corrompido, ou porque ele nasceu corrompido. É uma linda reflexão. Uma personagem que não consegue enxergar o que é o bem ou o que é o mal. Uma personagem que não ouve a sua consciência ou simplesmente não quer ouvi-la. Ele não sabe a diferença da verdade e da mentira, até sentir a consequência em seu próprio corpo. Uma personagem que foge do conhecimento, que não quer aprender ou que encontra pessoas em sua jornada que o afastam do aprendizado. Bom, falar disso na época me pareceu urgente. E agora, ainda mais urgente. Eu já tinha 35 anos de idade e fazer um boneco de madeira que vira uma criança de 7 ou 10 anos não me parecia nada crível. De personalidade mesmo, nós só tínhamos em comum a teimosia, porque eu sou super teimoso. Então nós resolvemos começar a trabalhar a personagem através do corpo. O Billy me ajudou muito, muito nesse caminho aí para achar essa personagem, mas quem me deu a cereja do bolo foi a coreógrafa Roseli Fiorelli. Nós apostamos em um corpo estranho, desequilibrado, coreografado, obviamente. A ideia foi desviar o olhar da plateia, onde o trabalho corporal fosse mais relevante do que a idade que eu tinha na época. 35, para deixar bem claro. A transformação de boneco de madeira para um menino de verdade era tipo catártica. Funcionou muito, porque o corpo ele trazia uma angulação do meu tronco para trás, como se a cabeça fosse mais pesada. Na minha concepção, a cabeça do Pinóquio era cheia, era pesada de sonhos, de perguntas que era quase impossível ser equilibrada pelo próprio corpo. E ele estava sempre na ponta dos pés, como se estivesse pronto para voar, para ser levado pelo mundo. Suas extremidades, as mãos, os pés eram sempre apontadas para lugares contrários, para mostrar essa confusão que se passava dentro da cabeça do boneco. O corpo do Pinóquio ficou muito rico. Eu saí do palco moído, sempre com dor. Paizinhos! Pinóquio! Meu desejo se realizou! Você é um menino de verdade! Sim, paizinho, veja! Olha, eu posso sorrir, eu posso sonhar, eu posso ir na vida, sentir que sou um menino de verdade, que posso brincar como as crianças desse mundo.
mas eu saí emocionado com a mensagem que a personagem levava para as crianças. Nós trabalhamos muito o olhar curioso, sem filtro que a criança tem ao perguntar para falar de determinados assuntos, sabe? Os intermináveis porquês, né? Por quê? Por quê? E tinha uma frase que não saía da minha cabeça, do filósofo Francis Bacon, que me perseguiu toda a temporada. Saber é poder. Saber é poder. Sim, meus queridos. Pinóquio foi uma personagem que me modificou muito como ser humano. Olhar de novo essa inocência me fez perceber que nós somos seres imperfeitos e é importante se dar conta dos erros e pedir desculpas, principalmente. Já na novela As Aventuras de Poliana, de Iris Abravanel, que estreou em 2018 no SBT, foi inspirada no livro Poliana, de Eleanor Hodgman Porter, uma trama que é inspirada numa criança que vem para a cidade grande depois de perder os pais. Vem morar com a tia e tem o maravilhoso hábito de ver sempre o lado bom das coisas. Tanto que o nome dela até virou um adjetivo para quem vê o lado bom da vida. Para de ser poliana. Bom, ver o mundo desse jeito naquele tempo já era estranho. E para alguns até meio forçado. Hoje, então, nem se fala. Mesmo assim, a história é relevante porque coloca em voga temas muito importantes de comportamentos, de valores para que ainda sejamos designados seres humanos. Eu fui chamado para fazer o papel do pai da família Gomes, Lindomar Gomes, que era casado com Arlete. Letícia Tomazella, maravilhosa artista, ser humano incrível, que tinha um gênio fortíssimo, fortíssimo. Ela trabalhava como manicure. E nós tínhamos um filho, o Vinícius, que é interpretado pelo maravilhoso, querido, já da minha família para a vida toda, Vincenzo Rick, que tinha uma séria dificuldade de aprendizado. A minha personagem trabalhava como ajudante de corredor, ou como chamávamos antigamente, Bedel, da escola Ruth Goulart. E que mais pra frente a gente descobre que era cantor de samba enredo, de uma escola de samba, enfim, uma loucura, uma história doida. A personagem era medrosa, tinha dificuldade de se expressar, mas era um pai amoroso, preocupado com a sua família. Bom, eu nunca tive filhos, nunca me casei, mas ver a relação afetiva dos meus pais durante a minha vida toda me ajudou a construir essa personagem. Ver os sonhos deles sempre sendo jogados para depois, a família sempre em primeiro lugar. Então esse Lindomar foi construído através desse medo de falhar. Por mais que houvesse também essa camada de frustração, eu também coloquei uma outra camada que era mais bem-humorada, né? Que trouxe uma leveza, mas que pudesse educar também através dessa falha. A falha, o erro, é a gasolina do comediante. Então eu construí o Lindomar com tics de canto de lábio que faziam com que o bigode subisse, os olhos piscavam assim. Ele perdia meio controle, né? Ele ficava um pouco gago para diminuir a capacidade dele se comunicar com o mundo. Então, o Lindomar, ele não tinha grandes pretensões de ser ouvido, mas seus gestos, eles nunca eram esquecidos. Então, a sua comunicação nunca partia da palavra, e sim dos gestos, que o aproximava muito das personagens chaplinianas, das épocas em que o cinema mudo era o cinema moderno. Ele defendia a sua família como se fosse um leão, mas dentro daquele leão havia uma criança assustada. O que me ajudou muito a criar essa conexão com os alunos da escola, ou seja, ele era uma criança adulta. Ele viu o mundo ainda com a inocência de uma criança. Eu gostava muito do jeito que ele repousava a mão assim no queixo e organizava as ideias. Era bonito demais o modo simples que ele via o mundo. Eu acho, inclusive, que o sucesso entre as crianças e os adultos se deu por causa dessa conexão que ele tinha com a criança interior. Eu sou um pouco assim isso é um pouco do Ivan Parente. Eu já tive essa conexão muito maior, mas acho que o Lindomar é a personagem mais próxima com o que eu acredito de um mundo melhor, de uma pessoa melhor no mundo. Interpretar o Lindomar me fez lembrar das conexões importantes que eu não posso perder comigo mesmo.
Que loucura, né? Como a gente aprende com as personagens. Bom, gente, então é isso. Eu sempre digo que para começar a construir uma personagem, a gente precisa saber quem somos, nos conhecer. Eu vejo muito por aí crianças, jovens, até adultos que estão querendo entrar no mercado, que não param para se conhecer. Estão sempre se comparando com outros artistas da internet. Esse artista que você é, essa pessoa que você é o seu maior diferencial. Porque não existem dois desse artista que você é. Não existem duas dessa pessoa que você é. Porque você é único. Você nunca vai conseguir ser igual a alguém que você admira, ou como pessoa ou como artista. Aquela pessoa já existe. Você precisa focar no artista que você quer ser, conhecer quais são as suas maiores qualidades e também os maiores defeitos. Você precisa ser você mesmo, construir a sua própria jornada. E você só vai conseguir fazer isso se conhecendo, trazendo coisas suas, sendo a melhor versão de você mesmo. Esse é o artista que está faltando no mercado. Você. E estudar. Porque sem estudo não se chega em lugar nenhum. Você pode até se manter durante um tempo, mas uma hora você vai precisar se embasar, estudar muito. Porque a nossa profissão está sempre se atualizando. É preciso se atualizar. Ler bastante, ler muito. Falei ler muito, ler muito. Esse também vai ser seu diferencial. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de contar para vocês algumas das construções das minhas personagens. Muito obrigado ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ao PROAC 39. Obrigado a quem ficou comigo até aqui, esse finalzinho desse vídeo. E, por favor, se puderem, compartilhem. Compartilhem esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Beijo.